Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Alex Brasil. Esse é um canal onde nós estudamos o Evangelho de Jesus Cristo e alguns tópicos importantes. Estamos estudando esse ano aqui o livro de Doutrina e Convênios. Entramos no capítulo 81 ao 83 esta semana. E o tema é: Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Então, fazemos vocês bem-vindos. Estudaremos os seguintes tópicos. Cada um de nós deve procurar os interesses de nosso próximo. E eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. A religião pura. E o Senhor nos abençoa a sua própria e maravilhosa maneira. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, deixe aí o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Muito importante você deixar o seu like, porque dessa maneira o YouTube vai distribuir esse conteúdo para outras pessoas. Bom, o primeiro tópico é: cada um de nós deve procurar os interesses de nosso próximo. Doutrina e Convênios 81, de 5 a 7, diz assim: portanto, sê fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. E se fores fiel até o fim, terás uma coroa de imortalidade e vida eterna nas mansões que eu preparei na casa de meu Pai. Eis que essas são as palavras do Alfa e do Ômega, sim, Jesus Cristo, amém. Então você vê o conselho que ele dá, né? Ser fiel. Então a importância de nós sermos fiel até o fim e assim poder obter aí o direito de receber uma coroa da imortalidade e vida eterna, que é o objetivo de cada um de nós aqui. Sobre a religião pura, o presidente M. Russell Ballard, ele ensinou: em nosso discipulado, temos muitas exigências, preocupações e designações. No entanto, algumas atividades devem sempre ser a base de nossa condição de membro. Portanto, o Senhor ordena: sê fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Então, ele citou essa escritura que nós acabamos de ler nesta citação, né, de sermos fiel e de socorrer os fracos e estender a nossa mão para ajudar o próximo. E ele continua: esta é a igreja em ação, esta é a religião pura. Este é o evangelho em seu verdadeiro sentido: socorrer, erguer e fortalecer aqueles que precisam de ajuda espiritual e material. Para isso, temos que visitar e ajudar nossos irmãos, para que seu testemunho de fé no Pai Celestial, em Jesus Cristo e sua expiação esteja firmemente estabelecido no coração deles. Então, a importância aí de nós podermos estender a mão e socorrer aqueles que precisam de ajuda. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que está mais próximo de mim naquele momento. Hoje pode ser a minha esposa ou minhas filhas, hoje pode ser um amigo, ou pode ser um desconhecido. Essa semana eu tive uma experiência de poder socorrer um próximo. Eu passando pela Avenida dos Bandeirantes aqui em São Paulo, debaixo de viaduto, eu vi aquelas pessoas e famílias que dormem dentro de barracas, e o frio que está fazendo aqui me fez parar numa daquelas famílias que estavam ali, junto com uma daquelas famílias que estavam ali dentro de barracas, e eu vi ali uma pessoa que estava desabrigada, sem nenhuma blusa, e eu tive ali compaixão, pude estender a minha mão ali e entregar para ele uma blusa, a minha própria blusa que eu estava utilizando. Eu tive a possibilidade de poder socorrer ali uma pessoa necessitada naquele momento e concedi para ele aquele agasalho, né? Então, a gente tem inúmeras oportunidades de socorrer e abençoar o nosso próximo, seja ajuda material ou espiritual, ou qualquer tipo de ajuda que a pessoa precise. Às vezes é somente uma conversa, às vezes é somente um telefonema, uma mensagem. Então, a gente tem sempre que estar identificando todas as oportunidades que aparecem na nossa frente para socorrer e erguer e ajudar aquela pessoa que está precisando de ajuda.
Eu sei que essa não é a maneira, essa que eu dei o exemplo, né, de eu parar debaixo de um viaduto para dar uma blusa para uma pessoa que estava precisando. Essa não é a melhor maneira que nós temos de ajudar as pessoas. O Senhor, ele organizou a sua igreja é organizada através das doações e ofertas que nós fazemos na igreja. O Senhor faz com que todas essas ajudas cheguem aos pobres necessitados através das doações de ofertas de jejum que nós conhecemos. Então, o Senhor estabeleceu a maneira correta de fazer isso, tá ok? Então, eu só estou dando um exemplo aqui, mas não precisem fazer dessa maneira, né? E a gente faz da maneira correta, que é doar para a igreja, e o bispo e a liderança socorre os pobres necessitados de cada região. Tiago 1:27 diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Então, é uma escritura importante quando ele fala a respeito de visitar os órfãos e as viúvas, né? Principalmente nas tribulações. Vivemos numa época de pandemia, muitas pessoas estão aí se sentindo isoladas, sozinhas, com depressão, né? Ou sofrendo de ansiedade também com o futuro. Então, muitas pessoas estão precisando aí dessas visitas em suas tribulações. E o maior exemplo a respeito de viúvas e órfãos nessa aula é a respeito dos ensinamentos do profeta Thomas S. Monson, já falecido, né? Ele fala sobre resgatar aqueles em necessidade. Então, conta-se a história que ele visitava as suas 85 viúvas que ele tinha na ala dele, né? Ele tinha, quando ele era bispo da ala, haviam 85 viúvas ali, a qual ele visitava regularmente, todos os natais, e aí ele fazia essa visita e via qual era a necessidade daquelas viúvas naquele momento de suas visitas. E ele fala também de uma história de que uma família vinda da Alemanha, que estava prestes a se mudar para a ala dele, essa família ia se mudar para uma residência, onde aquela residência estava muito fria, não havia nenhuma decoração ou móveis, né, ou carpete, era uma casa assim bem simples, e ele se reuniu com o conselho da ala e decidiu fazer com que aquela casa que aquela família vinda da Alemanha iria se mudar fosse uma casa mais aconchegante, uma casa onde eles tivessem o sentimento realmente de boas-vindas, né? E foi assim que ele fez. Quando a família chegou, ela pôde sentir todo esse amor, né? Que o Pai Celestial tem por elas, ao receber aquele lar lá nos Estados Unidos, na região do bispo, né, do Thomas S. Monson, e eles se sentiram amados ali e fortalecidos. Então, essa é uma história que conta no filme do Vem Segue-me. Se você não assistiu, eu convido você para assistir essa história. O próximo tópico é: e eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Doutrina e Convênios 1, 37 e 38 diz: examinai esses mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. O que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo, e ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então, o Senhor, ele se comunica conosco, seja através dos mandamentos, das escrituras, ou através da voz dos seus servos, que servem aqui na terra. Então, o Senhor fala que toda palavra será cumprida. E ele fala uma escritura, Doutrina e Convênios 82:10, que é uma das minhas escrituras preferidas, que diz assim: eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Então, muitas vezes as pessoas reclamam de algum tipo de bênção que não estão recebendo. Ah, minha vida está ruim, eu estou triste, eu não recebo as bênçãos que eu gostaria de receber na minha vida. Então, existem muitas lamentações de bênçãos que às vezes a pessoa acaba não recebendo na vida dela. Mas o que acontece é que, como diz essa escritura, o Senhor está obrigado quando nós fazemos aquilo que ele diz. Mas quando nós não fazemos, o Senhor não tem promessa alguma conosco.
O que isso significa? Que nós precisamos obedecer os mandamentos, cumprir as leis, para poder ser digno de receber a bênção a qual aquela lei se refere. É o que eu digo, se você, por exemplo, cumpre a lei de trânsito, não atravessa o farol vermelho, você não vai ser multado, ok? Mas se você atravessar com o seu carro o farol vermelho, não tem como, né? Você vai receber uma multa, você infringiu uma lei. Então, tem coisas que não tem como mudar. E com relação ao evangelho, é a mesma coisa. Não tem como deixar de aplicar a lei. Então, se você obedece, você é abençoado, né? Ou seja, se você não atravessa aquele farol, você é abençoado, você não vai receber multa. Agora, se você atravessar aquele farol, você vai receber multa. Depois não adianta reclamar. Então, no evangelho de Jesus Cristo é o mesmo. Nós precisamos cumprir as leis para ser dignos de receber cada bênção a qual aquela lei se refere. Ele continua no versículo 3, porque a quem muito é dado, muito é exigido, e o que pecar contra a luz, maior receberá a condenação maior. Então, muitas vezes nós somos abençoados, mas também o Senhor exige muito de cada um de nós também. Então, o Senhor deixa claro nessa escritura, né? Que às vezes nós vemos muitas pessoas recebendo muitas bênçãos, são pessoas abençoadas, mas o Senhor também ele exige com que essas pessoas sirvam cada vez mais em seu reino. Ele fala assim no Doutrina e Convênio 130, há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei a qual ela se baseia. É exatamente aquele exemplo do semáforo, né, da lei de trânsito que eu falei aqui. Então, ou seja, o princípio é obediência. Então, cada lei, ela se baseia, né, cada bênção, ela se baseia numa obediência a uma lei. O Senhor nos abençoa de acordo com sua própria sabedoria, nem sempre da maneira que queremos ou esperamos. Então, ou seja, nós aprendemos ao estudar essa semana as escrituras que muitas vezes nós queremos as bênçãos, queremos que as nossas orações sejam respondidas da nossa maneira, mas nem sempre acontece da maneira com que a gente quer e quando a gente quer, né? Eu tenho experiências pessoais minhas, né, de orações que eu faço e que já fiz, aguardando muitas vezes por anos uma resposta, uma bênção, e às vezes não acontece da maneira que eu quero ou quando eu quero, mas confiando no Senhor, acontece sempre da maneira e quando o Senhor deseja abençoar. E por que o Pai Celestial nos dá mandamentos? É uma questão inclusa nesse Vem Segue-me da semana. Por que ele nos dá esse mandamento? Então, a resposta vem no versículo 8 e 9, diz assim, e também vos digo, dou-vos um novo mandamento para que compreendais a minha vontade concernente a vós. Ou, em outras palavras, dou-vos instruções sobre como agirdes perante mim, a fim de que isto se transforme em vossa salvação. Então, o Senhor, ele nos dá os seus mandamentos justamente por um propósito, para que nós possamos ser salvos, segundo essa escritura. E o próximo tópico é: o Senhor nos abençoa a sua própria e maravilhosa maneira. Como nós já falamos sobre isso, aqui tem uma citação da irmã Virginia Pierce, que fala assim, que pertenceu à Presidência Geral das Moças. Ela falou a respeito de uma irmã que se preocupava com seus filhos que haviam se afastado. Então, ela estabeleceu uma meta bem alta de frequência ao templo e tinha certeza de que o Senhor honraria esse significativo sacrifício, mudando o coração de seus filhos. Ela então relatou, depois de 10 anos frequentando cada vez mais o templo e da oração constante, sinto dizer que as escolhas de meus filhos não mudaram, mas eu mudei. Sou uma mulher diferente. Abandonei meus limites de tempo e posso esperar no Senhor. Minhas expectativas mudaram. Em vez de esperar que meus filhos mudem, espero essas ternas misericórdias frequentes e estou cheia de gratidão por elas. O Senhor trabalha de maneira maravilhosa e realmente me sinto tomada pela paz que excede todo o entendimento. Então você vê, uma irmã que ficou 10 anos frequentando o templo,
10 anos fazendo oração para o mesmo propósito, para que o coração dos filhos dela mudassem, né? Mas o que aconteceu foi que ela mudou, ela acabou se tornando uma pessoa melhor. E aí você, quando tem o Espírito de Deus contigo, você acaba recebendo a paz e a tranquilidade necessária que às vezes nós todos precisamos, né? E para finalizar, uma escritura em Doutrina e Convênios 83, de 4 a 6, fala assim: todos os filhos têm o direito de receber de seus pais o seu sustento até alcançarem a maioridade. E depois disso, eles têm direito de recorrer à igreja, ou em outras palavras, ao armazém do Senhor, caso seus pais não tenham com o que lhes dar herança. E o armazém deverá ser mantido pelas consagrações da igreja, e prover-se-á a subsistência das viúvas e dos órfãos, como também dos pobres. Então, o Senhor, como eu disse, ele tem a sua maneira de ajudar os pobres e necessitados. Então, os pais têm essa responsabilidade de ajudar os filhos, mas muitas vezes também os pais podem não ter essa condição de ajudar, e para isso pode socorrer ao armazém do bispo, ao armazém do Senhor, que é aquele programa que nós já falamos aqui a respeito de socorrer os pobres e necessitados, através das doações que são feitas para a igreja, e assim o bispo que administra essas doações pode comprar alimentos, pode comprar roupas e o que for necessário para socorrer ali os pobres e necessitados. Então é dessa maneira que a igreja provê a subsistência, né, de todas as pessoas, sejam viúvas, órfãos ou os pobres. Então que nós possamos ser generosos, poder em nossas contribuições para poder ajudar as pessoas que estão precisando, seja qual for o tipo de ajuda. Então, eu agradeço a sua atenção, convido você a aplicar todos esses ensinamentos que você aprendeu aqui com essa mensagem, compartilhe, deixe aqui o seu like, é muito importante, deixe seu comentário também, eu agradeço todos os comentários que as pessoas fazem aqui no canal, e esse é só um pequeno resumo do estudo. Se você tem alguma escritura que você estudou, não foi compartilhada aqui, por favor, deixe aqui também nos comentários para enriquecer. Tá ok? Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Forte abraço.